Em nosso estudo de hoje, a lição 44 do livro Opinião Espírita, e tem por título Silício e Vida. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência. Cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tens 1 hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenue os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto aos leitos dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar um prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu, entretanto jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Então vamos lá, o Emmanuel hoje vem falar sobre os silícios e as maneiras como às vezes a gente buscando, vamos botar assim, uma aproximação maior com Deus, ou às vezes até barganhando, porque tem muita gente que fala, se o Senhor me der dessa maneira, eu faço isso. Existem as promessas, né, de outras religiões, e quando a gente vai ter uma análise sobre essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta que os espíritos fazem é assim: a quem está aproveitando o que você está fazendo? Qual é a consequência daquilo que você está fazendo? Por exemplo, eu vou fazer agora uma prova na escola. Se eu tirar nota azul, eu prometo que eu vou... Me veio na cabeça aqui agora, eu vou falar. Vou subir a Igreja da Penha, aqui no Rio de Janeiro, de joelhos. 365 degraus. Muito provavelmente você pode arrumar um problema sério no menisco do joelho. É uma cirurgia que não é tão complexa assim. Você vai fazer apenas um furo no joelho. Mas está aproveitando a quem? Ajudou quem? Não ajudou ninguém. A gente vai perceber que ao longo da história religiosa, algumas pessoas aplicavam às vezes penalidades a si mesmo, né? E a gente fica, não, o que a doutrina espírita vem falar? Olha, tem silício que vale a pena sim, mas é aquele que a gente está sacrificando alguma coisa na gente em prol do próximo. Esse vale a pena sim, não ficar mortificando, não ficar lesionando o próprio corpo. Não é esse o objetivo, definitivamente não é. Mas quando a gente vem encontrar aqui, por exemplo, olha os silícios que ele vem colocando para a gente. A lógica espírita aconselha disciplinas edificantes, não rigores inúteis. Pode ter austeridade, mas tem que ser aquela austeridade que renda educação e progresso. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência. E aí a gente vai fazer uma análise muito profunda mesmo. O que eu estou fazendo está servindo para quem? É para mim? Está fazendo bem para o outro de alguma maneira? A gente sabe que sempre faz bem para a gente também, de alguma maneira, porque é uma terapia, né? E você, quando coloca sua energia em movimento para ajudar alguém, você acaba naturalmente, pela lei de causa e efeito, recebendo alguma coisa assim. Mas o que eu tenho feito está beneficiando quem?
E quando a gente para ver esse caso espírita, principalmente, e a gente tem, assim, como a gente teve na semana passada, retrasada, um senhor que veio chorando conversar com a gente, falou, olha, eu quando entrei aqui no passe de cura, a minha realidade de diagnóstico, dado pelos exames que os médicos passaram, era essa. Olha como é que ela mudou. Os médicos não estão nem conseguindo entender o que foi que aconteceu nesse percurso. Mas eu acredito que foi por conta do tratamento que está sendo feito aqui na casa. Aí quando a gente tem essas informações, a gente fica, pô, aqui valeu a pena. A gente sabe que teve mérito dele, tudo bem, mas ali a gente foi usado de alguma maneira como instrumento na mão dos espíritos para proporcionar o alívio àquela dor física, àquela enfermidade que aquele senhor, nesse caso, desse que eu estou falando, problema do coração. Falei, então tá bom. Então a gente vai sempre pensar, falar, vem cá, isso aqui está aproveitando a quem? Está ajudando a quem? Essa austeridade que eu estou aplicando a mim, ela está servindo de quê? Então o Emmanuel começa aqui a enumerar, né, algumas coisas que a gente pode fazer e colocar a austeridade como se fosse o silício mesmo. Quando você tiver uma hora disponível, canalize essa atenção e força para que se atenue os sofrimentos de quem está na retaguarda. Porque a gente vai ter hora, a gente precisa de lazer também, a gente precisa de descanso também. O problema nosso aqui é que a gente exagera, tanto no prazer como no descanso. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro deitada vendo televisão, vendo filmes, colocando em dia os seriados, o dia inteiro. Você não pode canalizar uma horinha para tentar fazer alguma coisa, né? E a gente está vendo assim, um movimento tão bonito, porque hoje eu vejo, pelo menos aqui próximo à minha casa, pessoas de outras religiões, alguns evangélicos, indo para a rua para entregar quentinha, para entregar roupa, para cantar com as crianças que estão morando na rua, estão vivendo um momento tão difícil. Então, é legal isso. Então ele bota 1 minuto de carinho. Aí agora o Emmanuel vem trabalhar o lado educativo. 1 minuto que eu fique com os alienados mentais vai ensinar a gente a preservar o próprio juízo. Olha só que coisa interessante. Ó. Você ficar junto no leito de paralítico, vai articular uma preciosa aula de paciência. Aqui no Rio de Janeiro, os espíritas normalmente conhecem e procuram trabalhar de alguma maneira numa instituição chamada Vicente Moretti. Você vai às vezes lá para, vamos evangelizar, vamos falar, a pessoa não reage, ela está estática na cama, você percebe até que ela está prestando atenção, né? Às vezes pelo olho, né? Mas ela não tem como responder e você está ali falando. Então, o que ele coloca aqui? Ó? A aula de paciência. Uma simples visita ao hospital diminui ilusões. O hospital abre os olhos da gente de maneira impressionante, porque a gente sabe que de uma hora para outra, né, como aconteceu agora recentemente comigo, uma querida amiga que conviveu comigo 2 anos direto, todos os lugares que eu ia fazer palestra, quer ir comigo? Ela veio me fazer companhia e, gente, ela descobriu, foi diagnosticada com câncer 10 dias depois desencarnou, foi muito rápido. Então a gente fica olhando assim, poxa, tem coisas na vida que o cenário muda muito rápido. Quando você vai a um hospital, a ilusão acaba. Aí depois ele fala, cozinhar um prato humilde a benefício daqueles que não conseguem, né? Estão na rua. O que eles ajudam? A corrigir os excessos de mesa, os desperdícios. Eu começo a ver pessoas que não têm o que comer, que se alimentam de coisa que está no lixo. Aí eu estou jogando comida fora. A gente começa a pensar dessa maneira. Depois ele fala, a mesma coisa também, é costurar em socorro também. Você começa a ver as extravagâncias de vestuário. Tem que ser aquela roupa de grife, tem que ser aquela marca, tem que ser isso. Ou então, às vezes, o guarda-roupa muito cheio, com um monte de coisa. Esse tipo de trabalho vai abrindo os olhos para a gente sobre quem nós somos, sobre os supérfluos que a gente está carregando, que poderiam estar promovendo o alívio das pessoas, mas principalmente são trabalhos, percebam, esses são silícios que estão tendo um direcionamento. Eu já vi, por exemplo, a pessoa falar assim, se Deus me conceder isso, eu vou parar de fumar. Legal, vale porque vai se impor uma disciplina, uma tentativa de disciplina para largar, vai ser bom para você. Mas o mais nobre é quando começa a ser bom para os outros. Esses silícios são aproveitados para os outros. Aí a gente pode colocar o rigor
de sacrificar mais horas, aí sim, você não está comprometendo nem fisicamente, nem moralmente seu corpo aqui, nem moralmente também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.